Muito bem, então hoje nós vamos fazer uma revisão do nosso módulo de gestão do estresse e maximização da qualidade de vida e nós vamos falar sobre o workshop Sono e Relax. Então vou compartilhar a tela aqui até para você poder acompanhar os slides, tá? Só para contextualizar, ok? A gente tem uma versão desse workshop que é bem mais densa, num formato mais longo, extensivo, que é projetada para a gente fazer com as equipes, né? E aí vai apresentando cada slide. Essa versão que eu vou hoje desenvolver aqui, para a gente fazer o workshop de uma forma a revisar e desenvolver isso de uma forma mais rápida, de 15 minutos mais ou menos, no máximo 20, mas eu acredito que em 15 minutos eu consiga elucidar os conceitos, né? Um conceito ou dois conceitos no máximo, para que a gente possa desenvolver aqui uma assertividade e também para resolver o problema do mentorado com relação a esse tema aqui, tá? Então, vamos lá. Aqui nessa tela tem as apresentações, né? E muitas vezes eu posso pegar só um pedaço de um workshop para desenvolver a tolerância ao estresse e a maximização da qualidade de vida. Aqui a gente já passou por vários workshops, ok? A gente foi até o inteligência corporal, até o sono relax, tá? E hoje nós vamos ver de novo o sono e o relax para fixação. Então, numa contextualização geral aqui, o que eu trago para todos vocês é uma questão de que quando eu comecei, sabe, há muitos anos atrás, esse processo, eu tinha um mentorado que já tinha feito outros treinamentos comigo, como o de vida com propósito, também inteligência emocional. Ele estava um pouco estressado, estava um pouco saturado. Então eu falei que achava legal ele fazer esse aqui, sabe? E trabalhar cada um desses pontos. E o resultado foi fenomenal, sabe? Então, como que a pessoa muda os seus hábitos, sabe? Para que ela fique menos estressada. Como que ela trabalha de forma ativa o cérebro para que ele funcione de uma forma poderosa. E a respiração aqui é uma ferramenta para isso. Como que eu uso a meditação para ganhar mais tolerância ao estresse, para ter mais qualidade de vida, como que eu uso o meu corpo para ganhar mais inteligência corporal e também ser mais tolerante ao estresse. E no workshop que a gente viu, o sono relax, né, aqui, como que você dorme, né, como que você descontrai e como que tudo isso pode funcionar melhor para você, tá? Então, muitas vezes, como é que eu desenvolvo esse processo nas empresas e às vezes até para os mentorados que eu faço um a um, eu passo uma vez esse workshop, sabe? Mas às vezes não adianta passar só uma vez. Às vezes nós vamos precisar passar algumas vezes depois de um tempo para a pessoa pegar bem, porque ela vai entrando em camadas. No mesmo assunto, tem como a pessoa se aprofundar. Então, o meu objetivo, muito desse meu objetivo de estar gravando esse vídeo aqui, é para que você consiga pegar algumas minúcias que não conseguiu pegar ao vivo, também quem não assistiu a apresentação possa assistir, sabe? E deixar vocês mais autossuficientes nisso, para que vocês possam gerar ali uma autonomia de desenvolver isso até mesmo sozinho, tá? Existe aqui algo muito mais do que apenas uma técnica, tem muito da minha experiência, do meu know-how, dos anos que eu vivenciei isso e que me permite transmitir para vocês. Então, por isso, tá, que muitos gostam de fazer esse treinamento com uma frequência, sabe, de às vezes até repetir. Então, eu vou passar o conteúdo mais uma vez aqui, tá? E depois seria muito bom você tocar a ficha nisso sozinho e de tempos em tempos até me chamar de repente para a gente fazer esse trabalho de novo. Então, eu estou passando para vocês aqui os 7 pontos, os 7 workshops, tá? Nós vamos ver se isso vai te deixar mais tolerante ao estresse, a sua qualidade de vida vai aumentar, mas pode ocorrer de termos que, de tempos em tempos, sabe, a gente se aprofundar em uma camada mais profunda para conseguir uma qualidade de vida ainda maior. Então, nesse workshop aqui, Sono e Relax, vou passar hoje mais rapidamente, tá? Quando a gente fala de sono e de descontração, não é
somente você dormir melhor para que você tenha mais energia, mas é você conseguir entrar rapidamente em um estado onde você fica mais blindado contra o excesso de estresse, que é o estado de relax, de descontração, ok? Então é isso, tá? Esse foi o desafio da semana passada. Então, em alguns workshops atrás, a gente estava falando sobre aprimorar o cérebro. Como que a gente aprimora o cérebro para que você possa entender todos os estados cerebrais. Aí eu mostrei um gráfico com vários estados mentais, de ondas cerebrais, né? A frequência, a sequência cerebral, para que a gente consiga, sabe, usar aí uma meditação para performar, sabe? Quando a gente consegue não somente trabalhar essas duas ondas binárias, a beta e a delta, mas também eu passei através da onda alfa, né? A gente pode escolher usar essa onda ou para dormir ou até para fazer uma meditação e desenvolver, que é essa onda aqui transitória, a onda alfa, e através da meditação performar melhor. Então, quando a gente fala de melhorar o sono, de melhorarmos a nossa qualidade de vida, de melhorar o nosso descanso, da nossa recuperação, a gente está falando de criar essa onda alfa aqui, ó, essa onda intermediária, que é uma onda de quê? Uma onda de descontração, que vai permitir que o seu sono aconteça em um caráter de maior profundidade. Entendeu? E na prática eu consigo desenvolver isso através da respiração, que a gente viu no workshop de respiração, e também com o relax, que é esse nosso workshop. Isso vai ajudar muito você a criar essa onda e desenvolver esse processo de um sono mais profundo e mais restaurador, que também é a pegada de hoje. Maravilha? E aí, no workshop, eu trouxe perguntas, tá? Não sei se você percebeu, mas eu faço elas de forma muito aberta, essas perguntas. E eu tento deixar essa pergunta menos implícita possível, mas eu procuro fazer na forma de um bate-papo. Então eu vou perguntando: e aí, como é que está o teu sono atualmente? Você consegue dormir rápido? Você tem acordado muito durante a noite? E, para falar bem a verdade, eu não quero exatamente saber a sua resposta. Eu não preciso fazer uma avaliação, eu não sou um médico que está ali avaliando se isso está bom ou não. Não, o que eu quero é que através da sua resposta, que você responda não para mim, mas para você mesmo, para que você possa avaliar se o seu sono está bom ou não. Se está bom para você ou se você precisa melhorar. Então é muito um processo de autodescoberta, de autoanálise, de autopercepção. Então eu acho que o objetivo dessas perguntas, certo? É essa autoavaliação de si mesmo, de você ter esses insights, essas sacadas. E outra pergunta que eu faço também, para ter certeza, né, que se você acorda energizado ou se você acorda cansado. E se isso ocorre, quer dizer que o seu sono não está sendo eficaz, não está sendo efetivo. E aí a gente pode fazer algumas coisinhas aqui. Aí tem alguns dados aqui, né, algumas informações que eventualmente eu só trago se a pessoa tiver um pouco resistente a valorizar o ato de dormir, e pode ocorrer, tá? E aí eu trago isso, né? Às vezes a pessoa está resistente à questão de que dormir é algo importante. Então, você não dormir bem, olha só, isso é tão importante quanto você comer bem, quanto você fazer uma atividade física, ou, por exemplo, aqui como diz a frase, usar o cinto de segurança. Então é algo crítico, né? Aqui até a gente falou dos acidentes de carro que ocorrem por causa da privação de sono, né? Lembram disso? E aí vem essa outra frase, um dado estatístico, dizendo que as pessoas normalizaram o ato de dormir mal. Dormir mal hoje parece que é normal. Então 40% dos adultos aqui nessa pesquisa sofrem de privação do sono. Tá? E isso para mim é um número absurdamente gigante, é um dado muito significativo. Imagina, 40% da população, quase a metade do mundo, não dorme bem.
E o que que isso ocorre? Ocorre uma falha na performance dessas pessoas, elas não performam direito. Então, se normalizou essa questão de dormir mal, né, que é a privação do sono. As pessoas dormem muito pouco e acham que isso está tudo bem, que é normal, tá? E aí eu trouxe esse videozinho, um trecho do vídeo do Matt Walker, que é o maior estudioso sobre sono do mundo, é um vídeo do TED, tá? Que vale muito a pena você ver esse vídeo. Vale muito a pena. Se você tem uma dificuldade no sono, vale a pena assistir o TED inteiro. Se não me engano, são 16 segundos, ou melhor, 16 minutos, tá? E vai ser muito mais instrutivo do que só o trechinho que eu passei no encontro, que eu acho que foi de 1 minuto e meio, 2 minutinhos, e tem várias frases legais que ele passa durante a sua palestra, e eu acho que você vai gostar. Vale a pena você assistir o TED inteiro, ok? Trouxe também aí vários conceitos, né? Um deles foi o conceito do super-homem. Então, o Mindfulness Design são workshops que visam estimular conceitos, juntar algumas técnicas para produzir um efeito interessante para aqueles que fazem a mentoria. Então, a gente traz um dos conceitos que às vezes vale muito a pena a gente incorporar e às vezes não cabe muito para você, sabe? Às vezes você não está vivendo esse conceito aqui do super-homem. Então, eu posso fazer uma pergunta. Você sente que muitas vezes você tem a necessidade de ser o super-homem da situação? Se sim, você está dentro desse conceito de se tornar um super-homem, achar que pode fazer tudo o tempo todo. Porque às vezes você pode estar com essa personalidade do super-homem, de querer salvar o mundo, sabe? De querer fazer tudo e não precisar de descanso, como se você fosse feito de aço. Ou o Homem de Ferro também caberia aqui esse herói, sabe? E não precisar descansar é uma coisa que vai te prejudicar a médio e longo prazo. Isso é insustentável. Precisamos de descanso. E às vezes a pessoa que está com essa síndrome de super-homem, de homem de aço, de homem de ferro, não percebe que ele está nesse perfil, que ele está nesse arquétipo de salvador. Isso pode ser bem negativo para a sua saúde. Mas às vezes você não é assim, e aí beleza. Então esse conceito, quando eu percebo que não existe essa tendência, eu nem trago. Mas na maioria das vezes, e eu identifiquei até em alguns de vocês que podem estar com esse conceito, tá? Então esse conceito de super-homem, quando eu trago, a pessoa que está passando por isso, ela gera essa identificação porque ela está num processo assim mais workaholic, entendeu? Ela acha que tem que trabalhar o máximo possível e descansar pouco, sabe? Então, se você não está sabendo priorizar, se você está com uma carga mental muito exagerada, pode vir a gerar uma identificação aqui com esse conceito de super-homem. Porque às vezes você consegue perceber que está exagerando um pouco, sabe? Mas olha só, preste muita atenção. Eu não estou aqui trazendo uma apologia de trabalhar pouco. Não estou defendendo trabalhar pouco. Muito pelo contrário, né? Porque às vezes você pode achar que o único jeito de não estressar é trabalhando pouco. E aí você não faz as coisas que tem que ser feito e aí as coisas ficam pior ainda, sabe? E vai piorar cada vez mais, não vai adiantar. Então sempre lembre, tá? Que em alguns momentos a nossa mentoria aqui, ela vai ter o conceito, ela vai ter uma explicação desse conceito, elementos até para te provocar, para provocar um mentorado, e às vezes, como esse caso, um preceito moderador, como esse, tá? Que aqui não é uma apologia para trabalhar pouco, não. É uma consciência de que eu preciso trabalhar bastante, preciso me esforçar, preciso dar o meu melhor, mas eu também preciso descansar até para continuar entregando do jeito que eu entrego. Maravilha? Então, esse é um dos conceitos, tá? O outro conceito é sobre que todo mundo precisa recarregar, como um déficit, né? Como um celular, como um
um computador. Então hoje, a tecnologia, se você não carrega o seu telefone, o seu iPad, o seu computador, você fica sem nada e você não consegue trabalhar. E é a mesma coisa com o nosso sistema, o nosso equipamento. A gente precisa recarregá-lo. Senão, em uma hora, ele vai gerar uma pequena irritabilidade e, eventualmente, vai gerar ali um excesso de raiva, ou até mesmo uma depressão, ou até mesmo uma exaustão mental. Uma exaustão mental. E aí é fácil a gente chegar lá. Às vezes, a gente nem percebe, não é mesmo? Quem nunca teve alguma dessas coisas? Talvez não tenha aí o exemplo pessoal. Eu tenho todas essas e com muita frequência. Se eu não cuido de mim, por exemplo, semana passada, ou melhor, semana retrasada, antes de eu sair para fazer um treinamento, eu estava trabalhando assim, tipo 12 horas por dia, sabe? Então isso estava me levando meio à exaustão. E sem perceber, eu fui tocando achando que isso era possível. Aí eu fiz uma pausa, reorganizei, repriorizei algumas coisas e aí voltei mais energizado, mas sem me destruir. Porque eu estava vendo que eu estava dormindo 6 horas por noite, às vezes 5, estava trabalhando demais e não estava recarregando o necessário. Então, se você não dorme à noite, se você não descansa ao longo do dia, o teu nível de estresse ele vai aumentar. E esses 3 fatores vão deixar você com uma resiliência muito baixa. E aí eu percebi que a minha resiliência foi lá para baixo. E aí eu comecei a dormir um pouquinho melhor, comecei a descansar um pouquinho mais ao longo do meu dia, e aí eu consegui reduzir um pouco essa carga de estresse. Pronto, aí voltei ao meu normal, voltei a produzir perfeitamente. Então, tem variáveis que a gente pode considerar aí para recarregar e para lembrar da gente de se recarregar, seja de noite ou seja de dia, ok? Então vamos ver aqui a primeira ferramenta que foi apresentada. Essa primeira ferramenta, o upgrade do seu sono, eu apresentei alguns conceitos, tá? E aí essa primeira ferramenta é fazer 2 das estratégias que eu vou mostrar aqui a seguir, que podem ajudar você a melhorar a qualidade do seu sono. Então, se você identificou ali que você está dormindo mal, onde a maior parte das pessoas identifica porque trabalham demais ou estão muito estressadas, e se você está fazendo esse trabalho, provavelmente você está nessa categoria de estar trabalhando demais, de estar estressado de alguma forma, então você não deve estar dormindo com qualidade. Então, seria muito interessante fazer isso. Mas se você falou que está dormindo bem e de alguma forma não precisa disso, o interessante aqui seria construir um nível acima, fazer um upgrade, como diz lá o título, sabe? E melhorar ainda mais o seu sono. Só para testar, ver se você não vai se sentir melhor, se não vai performar mais, ok? Então aqui estão as premissas que eu trouxe. Isso tudo aqui está naquele livro do Matt Walker, aquele mesmo pesquisador lá do vídeo, no PDF do livro dele que eu coloquei lá no nosso grupo. Consegui adquirir esse livro, coloquei lá para vocês, tá? E algumas dessas experiências, a maioria delas eu mesmo experimentei e achei que foi extremamente eficaz. Por isso que coloquei as que realmente eu testei aqui. Tem outras, mas eu só coloquei aqui que realmente eu testei. Hoje tem um neurocientista chamado Andrew Huberman, tá? E ele tem um podcast específico sobre o sono. E ele tem vários episódios que falam sobre o sono. Você poderia também dar uma pesquisada se você quiser se aprofundar mais, tá? Tem um deles específico, aqui do Andrew Huberman, que ele traz sustentações neurocientíficas para cada um desses elementos aqui que estão aqui na tela. É muito interessante. Aí podemos checar se você gostaria de fazer algum desses para dar um upgrade no seu sono, sabe? E eu recomendo você escolher 2. E se não estiver funcionando, trocar. Então essa aqui foi a primeira ferramenta que eu considero até menos invasiva, tá? Ela é menos investigativa, digamos assim, tá? Agora, se você não sabe se precisa melhorar o seu sono ou não,
sabe? Se você não sabe se precisa melhorar o seu sono ou não, aí eu entro nessa segunda ferramenta, que é chamada de diário do sono, tá? Que é realmente fazer uma investigação de todos os elementos do seu sono por uma semana, pelo menos uma semana, e a gente vai ter dados e aquilo ali vai gerar uma investigação. Ela é um pouquinho mais invasiva, porque vai exigir um pouquinho mais de você, dos dados, né, de estar compilando. E aí eu trago essa tabelinha aqui, tá? É uma planilha que eu coloquei lá no grupo, tem um link que você entra, e no cantinho aqui você vai anotar o horário que você deitou, o tempo que você levou até dormir. Se você tem um Privacy, né? Se você tem um celular, um anel, um relógio, um aparelho que você consegue medir tudo isso, você vai anotar tudo isso aqui nessa planilha, mas é só por uma semana, sabe? Você vai anotar tudo aqui direitinho, sabe? O que que você fez com relação à alimentação, se você tomou água, se você tomou café, né? Tem até ali a questão das bebidas alcoólicas, sabe? Eu fiz até uma vez isso com um mentorado que ele era completamente desgregado, sabe? Ele era completamente, ele não fazia, e ele estava muito chateado porque ele não estava dormindo bem. Aquilo estava incomodando muito ele. Porque, olha só, ele ia dormir cedo, acordava cedo com uma sensação de cansaço. A alimentação dele era leve, ele comia bem, ele tomava razoavelmente uma quantidade boa de água, fazia exercícios, ficava pouco tempo no celular, mas ele bebia. Então, o que ele anotou aqui nesse diário? Que toda vez que ele bebia, seja uma cerveja ou um copinho de vinho, o sono dele era prejudicado. O sono dele, na verdade, ficava muito ruim. Foi o relatório dele. Ele falou assim: Ô Mike, eu não gostei desse negócio aí. Porque você falou para mim que eu não posso mais beber, senão o meu sono não fica bem. Mas eu falei assim: não, peraí, sabe? Faz um teste. Não é que eu disse que você não. Claro que você pode. A questão aqui é de você fazer experimentações de teste. Faz o seguinte: faz um teste de 20 dias sem beber para você ver a diferença. Sabe? Não quer dizer que isso vai ser sempre assim. Talvez a bebida ela esteja ativando alguma coisa ali que esteja prejudicando o seu sono. Aí ele topou, ele fez esse teste e ele ficou 20 dias sem beber e ele ficou 20 dias dormindo absurdamente bem. Aí ele falou: Mike, eu gostei da experiência, mas eu não posso ficar sem beber porque socialmente é importante, eu tenho que interagir. Às vezes eu faço vendas, eu faço negócios em ambientes em que as pessoas bebem. Não, beleza. Então aí ele voltou a beber depois disso, depois da experiência, sabe? Só que agora ele bebe só em ocasiões especiais e finais de semana, quando ele está menos estressado e ele consegue até dormir mais. Então ele conseguiu entender como que ele funcionava e usar de forma inteligente sem privar de coisas que ele gostava de fazer. Você consegue entender? Faz sentido para você? Então aí a gente vai, né, dando notas aqui para entender aquilo que está nos impactando mais. Então isso tende a ser útil como uma ferramenta de autoestudo para te ajudar, no caso ele ali ajudou muito ele a dormir melhor, tá? Então, aqui é uma questão de a gente avaliar, dar uma avaliada, primeiro na parte do sono, depois do descanso e depois do recarregar à noite, ok? E aí a gente foi se aprofundando. Aqui a gente entra numa segunda parte, tá? Que é quando você é capaz de descontrair numa situação rapidamente depois de estresse ou de pressão, sabe? Ou como você é capaz de descontrair ao longo do dia, sabe? Parar e dar ali uma descontraída, sabe? Ou contemplar alguma coisa, ficar fazendo alguma coisa à toa, mesmo quando tudo está pegando fogo ao seu redor, tá? E eu perguntei para vocês de 0 a 10, né? O quão rápido vocês conseguiam descontrair numa situação de estresse, de pressão, né? Logo em seguida, depois de uma situação de pressão. E aí nós tivemos um feedback, tá?
se você está conseguindo gerar essa descontração, esse relax ou não. Consegue entender isso? E aí a gente veio para esse quadro aqui. Eu trouxe de novo a importância de criar essa onda alfa de descontração no cérebro e que ela funciona na metade do que quando a gente está pensando, estruturando raciocínios e assim por diante. E eu trouxe uma lista de coisas que você pode fazer para lidar com a pressão antes do estresse. Coisas que você deve fazer durante o dia para se recarregar, para energizar. Engraçado que essa foto aqui, o cara aqui dessa banheira aqui, ele estava com um copo de cerveja do lado, eu cortei aqui, mas teoricamente as pessoas elas usam muito a bebida, né, para descontrair. E aqui eu estou apresentando outras soluções que não sejam especificamente o álcool, porque é muito fácil queimar neurônio para descontrair, não é verdade? Mas a ideia é você manter os neurônios ali e descontrair da mesma forma, sem precisar destruir o cérebro. Então, fazer pausas estratégicas, sabe? Simplesmente deitar, fazer uma descontração, ou às vezes tirar uma soneca, ouvir uma musiquinha relaxante, tomar o sol, sabe? Pegar uma luz natural. Muitas vezes já é suficiente, sabe? Fazer um pouquinho de respiração, desenvolver um relax mais longo, tipo aquela reprogramação emocional, tipo aquelas gravações que eu venho botando no grupo. Ou seja, fazer algumas coisas que às vezes parecem até meio óbvias, tá? Mas a grande maioria das pessoas não fazem. E se nós não fazemos, não descontraímos. E se não descontraímos, não ficamos bem. Então vale a dica aí. Aí, o que, que a gente fez? A gente fez uma dessas descontrações. Ó, aqui tem uma musiquinha. Em que eu vou dando algumas instruções e você vai relaxando. Vou fazer uma pequena descontração aqui, caso você queira fazer. Permaneça acordado e lúcido, ouvindo tudo o que eu disser e filtrando e assimilando somente aquilo que você desejar. Deite-se ou encoste-se na cadeira confortavelmente e comece então agora a relaxar. Faça uma inspiração bem profunda e descontraia todo o seu corpo ao expirar. Comece a sua descontração descontraindo toda a região dos seus pés. E permita que essa descontração venha subindo pelas suas panturrilhas e também joelhos, as coxas e também os quadris, os órgãos do abdômen e também os órgãos do tórax. Descontrai os ombros, braços, antebraços, as mãos e também os dedos das mãos. Descontrai o pescoço. Descontraia todo o seu corpo. Descontraia o queixo, a mandíbula, os lábios, a língua e também as narinas, os músculos oculares, testa, o couro cabeludo e também as orelhas. E agora simplesmente usufrua desse momento. Deleite-se, entregue-se completamente à ação do exercício. Imagine-se em uma banheira, como nessa foto, ou num lago aconchegante, em que você curte a natureza. Numa linda e exuberante paisagem. Usufrua desse momento. Recarregue-se. Muito bem. Então agora lentamente nós vamos nos preparando para retornar. Pode ver retornando através dos seus sentidos.
E aí você vai fazer um espreguiçamento abrindo os olhos, vai tracionar bem aqui assim os braços, pode dar uma torçãozinha, fazer uma torçãozinha para um lado, fazer outra torção aqui para o outro lado, para dar uma relaxada nas costas, ok? E aqui a gente já está finalizando então, aí aqui então, assim, basicamente é isso, tá? A ideia é que você faça esse desafio para você descontrair e dormir bem. Ou de fazer uma pausa, um relax ao longo desses 7, ou melhor, 14 dias agora, né? Para que você consiga receber um superávit de resultado e perceber um resultado a médio prazo e que isso possa ajudar a você ser mais tolerante ao estresse. Ok? Eu entendo que o sono é uma variável bem interessante, sabe? Se você for testando, você vai chegar num resultado bem interessante, tá? Então, para não ficar muito longo, eu acho que eu trouxe aqui os principais pontos. Achei importante esse workshop, até porque eu vi que a equipe estava com uma deficiência de sono, estava com uma necessidade de sono. Então, vi a necessidade aqui de gravar esse conteúdo para que você tenha à disposição, você possa vê-lo e depois revê-lo e procurar usar todas as estratégias possíveis aqui para a gente melhorar o seu sono, aumentar a sua qualidade de vida. Isso aqui é só o começo de uma grande e linda jornada de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento e de realização que eu tenho certeza que você vai alcançar. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.